Olá, alunos. Eu sou a professora André Pereira, da disciplina de Economia, Mercados Globalizados, Estatísticas e Métodos Quantitativos na Gestão Pública. O tema da nossa aula de hoje são estimação e testes de significância. A partir de agora, eu vou espelhar para vocês os slides da nossa aula de hoje, para que vocês possam acompanhar enquanto eu vou explicando. Tá. Então, o conteúdo da nossa aula de hoje vai ser conceito de estimação e sua aplicação, aprender a realizar testes de significância, aplicar exemplos de estimação e testes de significância nos contextos da gestão pública. O que é estimação? Estimação é o processo de usar dados de uma amostra para fazer inferências sobre a população maior. Então, o que são inferências? São suposições, né? Então, a estimação é usar os dados de um determinado número de pessoas pesquisadas, né, de dados pesquisados, para poder determinar o que uma população X sabe, acredita ou quer em relação àquilo, né? Na gestão pública, usa-se a estimação para prever orçamentos, taxas de satisfação da população e outros indicadores. Exemplo: a prefeitura de uma cidade quer estimar a média de satisfação dos cidadãos com o serviço público. Em vez de perguntar a todos, ela faz uma pesquisa com uma amostra de 500 cidadãos. Os testes de estimação, por exemplo, foram muito utilizados agora. A gente teve eleições municipais, né? E fazem aquelas pesquisas em que ligam para ou vão de porta em porta, né? E perguntam: se as eleições fossem hoje, você votaria no candidato X ou no candidato Y? Então, eles não pesquisam toda a população votante, todo o número de eleitores daquele município, eles pesquisam um número X de pessoas. E a partir daquele número, eles vão chegar a, a um resultado. Isso é uma estimação, é uma inferência, né? Então, a partir daquela amostra coletada, eles esperam demonstrar o que toda aquela população daquela cidade vai votar, por exemplo, né? Existem alguns tipos de estimativa, né? O ponto de estimação é que uma única estimativa é realizada baseada nos dados da amostra. Por exemplo, a média de satisfação de 500 cidadãos entrevistados é de 7,5. Só existe essa estimativa. Existe ainda a estimativa com intervalo de confiança, né? Um intervalo de confiança provavelmente contém o valor mais verdadeiro da população, porque ele tem uma margem de erro. Normalmente, essa margem de erro ela é de 5%. Exemplo: a satisfação média da população é estimada entre 7,2 e 7,8, com um intervalo de 5%, né? Então, a confiabilidade dessa estimativa é de 95%, só existe, então, uma margem de erro de 5%, né? Então, é por isso que se chama intervalo de confiança, né? A aplicação da gestão na gestão pública, né? O ponto de estimação pode ser utilizado, por exemplo, para estimar a despesa média com saúde pública, com base em dados de amostra de hospitais, PSFs, unidades de pronto atendimento, né? O intervalo de confiança pode ser utilizado para prever os gastos totais com saúde, considerando uma margem de erro para acompanhar as incertezas. Temos aqui um exemplo prático utilizando o intervalo de confiança. A Secretaria de Saúde usa dados de 10 hospitais para estimar que o gasto médico com atendimento emergencial é de R$ 500 por paciente, né? Utilizando aí um intervalo de confiança de 95%, ou seja, com a margem de erro de 5%, é possível prever que o gasto médio real da população pode estar entre 480 e R$ 520. Entenderam, então, como que é essa questão da estimação e da estimação com intervalo de confiança? Né? Ele vai prever informações que são utilizadas pelos gestores públicos para a tomada de decisão, para a criação de novas políticas públicas e etc. Né? E agora nós vamos para os testes de significância. O que são os testes de significância? Gente, os testes de significância estão diretamente ligados às estimativas, certo?
Os testes de significância, eles avaliam se os resultados observados em uma amostra são suficientemente fortes para serem considerados verdadeiros para toda a população. Então, se eu tenho uma população total de um município de 50 mil habitantes e eu fizer uma pesquisa com 500 habitantes, esses 500 habitantes respondentes realmente representam aí a amostra total, eles realmente representam toda essa população, né? Os testes de significância são usados para tomar decisões baseadas em dados. Quais são esses dados? São essas amostras das pesquisas realizadas. Um exemplo aí, a gestão pública quer saber se uma nova política de transporte reduziu o tempo médio de deslocamento. Eles comparam os tempos antes e depois da implementação da política usando um teste de significância. Os testes de significância, pessoal, eles sempre têm duas hipóteses. A primeira hipótese, ela é exemplificada por esse símbolo H0, que significa dizer hipótese nula, quando não há diferença ou efeito significativo. Então, aquela mudança não teve diferença ou efeito significativo para aquela população pesquisada. Exemplo aí, a nova política de transporte não mudou o tempo de deslocamento, certo? A hipótese alternativa, que é H1, há uma diferença ou efeito significativo. Significa dizer, então, que a nova política de transporte reduziu o tempo de deslocamento. Vocês entenderam? Então, assim, para a realização dos testes de significância, é preciso ter uma amostra aceitável, né, daquela população, e é preciso ter duas hipóteses sempre. A primeira hipótese representada pelo símbolo H0, é nula. Não há uma diferença ou efeito significativo. Então, aquela política, aquela mudança não gerou uma diferença ou efeito significativo. E a outra hipótese é, então, exemplificada aí pelo símbolo H1. Significa dizer que há uma diferença ou efeito significativo. Então, o resultado foi, sim, positivo, né? Exemplos aí de testes de significância na gestão pública. Vamos a um problema. O governo quer saber se a nova política de transporte reduziu o tempo médio de deslocamento de 45 minutos para menos. A hipótese nula. O tempo médio ainda é de 45 minutos. A hipótese alternativa, né? O tempo médio é menor que 45 minutos. Após a análise dos dados da amostra, se o valor final for abaixo, geralmente é 0,5% ou 5%, rejeitamos a hipótese nula e aceitamos que a política teve um impacto positivo, né? Então, vai ser a hipótese alternativa, que é exemplificada pelo símbolo IOH1, certo? Então, os passos para vocês entenderem melhor essa questão do teste de significância. Definir as hipóteses. H0, nula. H1, positiva, né? O segundo passo, coletar a amostra, coletar os dados, né? Tem que ser uma amostra de dados relevantes, uma amostra significativa para poder realmente determinar o que a população total quer, ou não só quer, mas o que ela acredita em relação àquela política que já foi implementada ou ainda vai ser implementada. O segundo passo é escolher um nível de significância. Em geral, é 5%, ou P 0,5, né? Aí, então, é feito o cálculo, né, do valor de P e avaliar se os resultados são significativos. Final. Se o valor de P for menor que 0,5, rejeita-se a hipótese nula e aceita-se a hipótese alternativa, que foi positiva. Então, a minha política, minha política de transporte, minha política pública, seja lá qual for, teve um efeito positivo, certo? Vamos ver aqui na prática, né? A gestão pública quer saber se uma nova política de incentivo ao turismo aumentou o número médio de visitantes anuais de uma cidade. Qual foi a hipótese nula? O número médio de visitantes não aumentou. Qual é a hipótese alternativa? O número médio de visitantes aumentou. Depois que foi feita a aplicação do cálculo, determinou-se
que o valor foi de 0,3, né? O valor de P. Então, se a gente sabe que valores até 5% ou 0,05 nos testes de significância são positivos, então, se o nosso valor foi 0,3, quer dizer que devemos aceitar que sim, a política de incentivo ao turismo aumentou o número de turistas visitantes naquela cidade, de visitantes anuais. Entenderam, então, como funcionam os testes de significância? Para finalizar a nossa aula de hoje, nós podemos concluir o seguinte: tanto a estimação quanto os testes de significância são ferramentas poderosas para a gestão pública, porque ambos eles vão ajudar a prever e a avaliar, né, a implantação, né, de novas políticas, de orçamento, né? A estimação, então, ajuda a prever orçamentos, demandas e necessidades, e os testes de significância ajudam a avaliar os impactos das políticas públicas e a tomar decisões informadas. Nós finalizamos a nossa aula aqui. Não deixem de responder a atividade proposta na rota, acessar o conteúdo do livro, ver o nosso vídeo aí complementar que foi inserido nessa rota e também acessar o material auxiliar. Tudo isso vai ajudar vocês a concluírem aí, né, a fecharem esse assunto melhor, certo? Encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço.